Fala, varejo! Para você do varejo, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo do varejo, onde a gente sempre traz aqui um convidado, traz uma convidada para sempre estar trocando ideias com você, trazendo cada vez mais solução. Para você que está no modo Spotify aí, vai fazer o seguinte, dá 5 estrelinhas. Depois eu vou te explicar por que você tem que dar 5 estrelinhas, mais ainda, por causa da Nájera está aqui. Mas também para você que está no YouTube aqui em outras plataformas, por favor, curta mesmo e compartilhe o máximo possível. Hoje eu tenho uma convidada super especial que está aqui comigo, que é a Nájera, e ela vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento que nós precisamos fazer quando se fala em treinamento, palestra, as resiliências que precisamos construir e quais os desafios que nós temos. Nájera, que ceder um pouquinho aqui da agenda dela para que ela possa estar aqui com a gente, trocando ideias e compartilhando com você soluções. Então, aqui é tudo na prática. Nájera, que é uma escritora, ela vai falar do livro dela aqui também, professora, palestrante e uma pessoa que sempre traz fluidos bons demais, sempre comportamental. Nájera, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui no Bate-Papo do Varejo. Bom dia, Ederson, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês alguns aprendizados. Eu que agradeço, Nájera, é bom demais. A gente, aqui não é uma entrevista, nós vamos trocar ideias, vamos bater um papo mesmo, vamos falar sobre esse desafio que tem o varejo, todos esses nossos varejistas estão aqui, eles estão sempre trocando ideias, estão sempre falando aqui e tem demandas. E quando a gente fala de desenvolvimento profissional, nós sempre questionamos se nós devemos treinar a equipe, né? E por que nós devemos treinar a equipe? Eu sempre falo, Nájera, com eles, treinar a equipe para aumentar a produtividade e a qualidade no trabalho. Eu acho que isso pode gerar também uma competência e uma habilidade muito melhor para se ter retorno dentro da loja. Nájera, isso faz sentido? Ou seja, treinar está bem nesse viés de que realmente a gente precisa fazer isso para que possa melhorar a produtividade hoje dentro do varejo? Perfeito, Ederson, com certeza. Eu sempre falo que pessoas preparadas e treinadas produzem mais e melhor. Então, uma equipe treinada, uma equipe motivada, com certeza ela vai se engajar mais, vai produzir mais. Com certeza, né? Quando a gente fala disso, de engajar mais, produzir mais, a gente sempre cai naquele viés, né? O que é essa produção, o que é esse engajar mais? Porque, às vezes, as pessoas acham assim, não, nós precisamos engajar mais os profissionais aqui. Mas aí vem aquela perguntinha, né? Como fazer isso? E aí a mesma pergunta, Nájera, como que eu posso fazer treinamento se às vezes eu não estou tendo tempo nem de conversar com a turma? O que eu tenho que fazer para que eu possa gerir melhor isso e poder aplicar isso? Esse é um ponto que muitas vezes os varejistas ficam ali debatendo comigo. E, na sua opinião, o que você acha que a gente precisa fazer para a gente gerir melhor isso e criar condições para treinar essa equipe nossa? Eu sempre falo da comunicação, Ederson. A comunicação é essencial, uma comunicação assertiva, uma escuta atenta, análise de cada caso. Nós trabalhamos no Nájera Palestra e Treinamentos com a análise de cada empresa. Nós entendemos que cada empresa tem sua própria realidade. Então, quando você escuta o seu colaborador, você entende a realidade de cada um, a necessidade de cada um, e, consequentemente, você vai preparar, né, um trabalho, um treinamento, uma palestra adequada para que ele possa realmente se desenvolver de forma assertiva e produzir mais, e trabalhar mais motivado, mais engajado, mais empenhado. Eu acho que a comunicação é a chave de tudo. A comunicação realmente ela é essencial e a chave de tudo quando a gente se fala de estar, né, trabalhando isso com o profissional. E aí, quando a gente fala desse poder de gastar energia, muitas vezes, com desnecessário, é o quê? É um erro na comunicação. Eu acho que todas as empresas passam por isso, com um grande desafio que o que eu posso aprimorar na minha comunicação? E aí você fala um negócio muito legal, que é a comunicação assertiva.
Nádia, o que é uma comunicação assertiva que esse varejista pode aplicar dentro da loja dele? A comunicação assertiva, ela começa na escuta atenta, quando você realmente acolhe aquele colaborador, você entende a necessidade dele, você consegue falar e formar pessoas que estão preparadas para atuar de forma clara dentro daquele setor específico da empresa. Então, uma comunicação assertiva é aquela comunicação que passa por vários meandros dentro da empresa. Então, nós temos que ficar atentos à questão da necessidade de cada um, ao talento de cada um. Eu falo muito a gente saber entender o talento de cada pessoa que está colaborando dentro daquela empresa. Então, você vai buscar o melhor daquela pessoa e vai aprimorar o que ela tem de melhor dentro da empresa. Então, com certeza, os resultados serão fantásticos. Quando você entende que cada um tem um talento único. Nós trabalhamos muito isso no nosso livro aqui. No meu livro, Vendo, Aprendendo, Agradecendo, eu falo um capítulo sobre isso. O talento de cada um. Cada um é um. Saber buscar o que cada um tem de melhor em si e aprimorar aquela qualidade. Eu acho que isso faz toda a diferença dentro da comunicação. Ah, não, com certeza. Olha, uma coisa muito legal que você traz para a gente, quando você fala dessa comunicação assertiva aí, que é a escuta atenta. O que acontece? Muitas vezes eu falo com varejistas sobre o grande desafio que nós temos quando se fala do desenvolvimento desse profissional nessa comunicação e nessa escuta ativa. Ou seja, não pode ser em qualquer lugar que eu vou escutar o profissional, né? A gente tem que ter um ambiente adequado que eu possa escutar. Eu estava falando sobre isso até, a gente sempre está falando aqui no canal, a gente sempre traz profissionais e nós estávamos conversando sobre isso com um profissional, sobre a grande dificuldade, às vezes, na contratação, né? Ou na qualificação desse profissional. Na avaliação de desempenho, por exemplo, da gente ter um espaço onde você possa receber esse profissional e possa ali dar uma devolutiva para ele saber qual o caminho que ele precisa acertar. Falamos muito da prática do rapport, né? Ou seja, precisamos sentar, precisamos ter um alinhamento, precisamos ter uma sincronia muito legal para que a gente possa criar esse ambiente da escuta assertiva. E aí, você até fala, né? Se eu não escutar sobre isso, né, Nádia? Se eu não escutar esse profissional de forma correta, eu não vou descobrir quais os talentos que ele tem para que ele possa entregar melhor resultado dentro da loja. Faz sentido isso? É bem por aí mesmo? Total sentido, é justamente isso. Quando a gente tem um ambiente Ficou mudo. que as pessoas se sentem acolhidas, né, e elas podem, de fato, verbalizar aquilo que é a necessidade de cada uma, e assim nós temos essa devolutiva mais produtiva, mais assertiva, mais positiva, porque as duas partes podem se comunicar de forma clara e coerente e, consequentemente, gerar resultados positivos. Nádia, na hora que você começou essa fala, deu uma travada aqui para gente, certo? Mas aí, repete novamente aquele princípio ali novamente, porque você estava me respondendo, né? Se fazia sentido aquilo, e aí travou. Pode ser que travou para todo mundo que está escutando a gente aqui. Eu queria que você repetisse, porque eu acho que é de suma importância isso que você falou aí. Perfeito, eu concordo com você quando você fala do ambiente, um ambiente propício. Nós temos que sim ter um ambiente acolhedor, onde ambas as partes possam se comunicar de forma assertiva e coerente, possam ser claros, né, na sua fala, na sua comunicação, e com essa comunicação assertiva e coerente, ela pode sim gerar resultados positivos. Porque o ambiente influencia de modo de suma importância nessa comunicação. Um ambiente acolhedor, um ambiente propício, onde as pessoas possam, de fato, falar aquilo que necessitam, falar das suas necessidades, né, das suas peculiaridades, possam se sentir acolhidas e motivadas a trabalhar o que cada um tem de melhor ali. Eu acho que esse ambiente é de suma importância, com certeza. Então, olha, eu falo muito isso, porque às vezes mando chamar o profissional lá né, no piso de loja. Olha, estão te chamando lá no RH, ou estão te chamando lá, o gerente está te chamando. Muitos aqui são gerentes que estão nos escutando aqui. Está te chamando lá. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dele, né, Nádia? Do funcionário. Vai chamar atenção. Vai chamar atenção, ele já vem assim, armado. Gera um clima, né? Olha como que vai ter um ambiente ali para receber esse profissional, né? E muitas vezes, como a gente não faz isso como rotina, que a comunicação, ela precisa ser uma rotina. Eu brinco muito. Se não tiver essa rotina, qualquer mudança vai trazer um impacto ali emocional nas pessoas. E aí tem uma sacada muito legal nisso, né? Porque é o que acontece. Se eu faço isso constantemente,
ele vai entender por que ele está indo ali. E aí eu acho que melhora muito a questão dessa comunicação mais assertiva. E aí você traz um gatilho muito legal. Esse ambiente está ligado ao clima organizacional da empresa, né, Nádia? Com certeza. Esse ambiente propício, acolhedor, onde as pessoas possam, de fato, verbalizar suas necessidades, né, se sentem acolhidas para falar, para serem ouvidas, porque essa escuta é muito importante na comunicação. As pessoas, às vezes, pensam que comunicação é só falar, mas a comunicação implica também o escutar. Né? Escutar de forma ativa significa entender o outro, deixar o outro se expressar, para que aquela comunicação possa gerar resultados positivos. Eu sempre falo que a comunicação é a chave de tudo, uma comunicação assertiva, onde tem uma escuta atenta e tem um ambiente acolhedor. Aí sim nós podemos gerar resultados positivos e as pessoas podem se sentir, de fato, preparadas para falar e para ouvir e acolher aquilo que está sendo comunicado ali de forma produtiva e positiva. Quando você fala, né, quando as pessoas estão falando e elas estão ali acolhendo de forma positiva, tem muito a postura desse gestor na hora que eu estou melhorando essa comunicação. E quando eu melhoro essa comunicação com ele, que eu tenho ali, é o posicionamento que ele tem ali, nessa oratória que ele faz com ele, nesse posicionamento do discurso que ele faz com ele. Nádia, dá dica para esse gestor de loja aqui, para ele entender a importância, vai lá, bota na cabeça dessa turma aqui, da importância que ele precisa fazer isso constante e muito mais, como ele deve fazer isso. Bem na prática mesmo, ou seja, a sala, que ambiente que tem que ter esse ambiente que ele está melhorando essa comunicação? Ederson, então vamos falar lá de treinamento, por exemplo. Vamos começar assim, né, Nádia? De treinar, porque cada vez, você que é gestor de loja, cada vez que você senta com a sua equipe, você está treinando ele. Pode ser você está treinando ele. Você precisa entender a capacidade dele de responder, de receber aquela informação, né, Nádia? E aí o que acontece? Se você não tem isso bem preparado, vai dar algum transtorno. Faz sentido, Nádia? Exatamente, perfeito, Emerson. Quando nós preparamos pessoas, nós treinamos pessoas, eu sempre falo questão da comunicação, do ambiente, de que você fala. Eu sempre uso nos meus treinamentos uma frase: você pode falar o que você quiser, desde que você saiba falar. Então, a fala é muito importante. Essa é muito boa. Peraí. Anota isso aí. Como é que é a frase? Você pode falar o que você pode quiser. falar o que você quiser, desde que você saiba falar. Então, as pessoas falam: eu posso falar tal coisa com o meu colaborador? Sim, desde que você saiba falar, você saiba se posicionar. Porque o tom Dá de um voz, exemplo disso, dá um exemplo prático disso, Nath, para nós aí. Vamos lá, o um exemplo ambiente para que ele você entender. fala, como você mencionou anteriormente, vamos para o ambiente prático, uma coisa prática. Você chama um colaborador no piso da loja, você vai falar com ele: ó, aquela venda não foi feita de forma assertiva. Não é uma comunicação correta para aquele ambiente, porque na presença de outros clientes, de outros colaboradores, aquilo pode gerar um desconforto para aquele colaborador. Quando você chama ele numa sala e fala de forma reservada, você pede um retorno dele, um feedback: ó, você achou daquela venda que você fez? Aí ele vai falar: ó, acho que foi uma venda boa. Você vai se posicionar: ó, aquela venda poderia ter sido melhor. Então, a forma como você coloca as palavras, o tom de voz, você dá oportunidade para o outro verbalizar também, não seja só uma comunicação nem impositiva, mas uma comunicação onde haja troca, né, de mensagens, onde as pessoas possam, de fato, trocar essas informações e chegarem a um denominador comum. Isso é muito importante. Então, o tom de voz, o ambiente onde você fala com o outro, como você fala, a questão de você escutar o outro é muito importante, para que a pessoa se sinta valorizada e respeitada. É uma coisa que nós percebemos muito hoje, Ederson, no mercado: as pessoas não se sentem respeitadas, consequentemente não trabalham motivadas, não geram bons resultados. Então, o respeito é muito importante. O respeito começa dessa premissa de ser acolhido, de ser ouvido, de falar da forma correta. Porque não é só as palavras que você usa, mas o vocabulário que você usa, o tom de voz, a entonação, o posicionamento. Então, eu acho que é um todo, a comunicação é um todo. Eu sempre uso isso nos treinamentos. Nós comunicamos até mesmo com o jeito que nós andamos. Então, não é só as palavras, mas o andar, o jeito que você olha para o outro, o gestual. Então, é um todo. A comunicação é de suma importância e os colaboradores, as pessoas no geral, precisam disso, se sentir respeitadas, preparadas e ouvidas, acolhidas, porque faz toda a diferença no final, né, do trabalho, da comunicação, da produção, no geral, porque eu acho que a comunicação é a base de qualquer relacionamento. Muito legal isso que você falou aí.
E aí eu vou sempre provocando você aqui, tá, Nádia? Para a gente falar um pouco mais sobre essa postura no desenvolvimento do profissional. Porque tudo isso aqui, gente, é para você desenvolver o profissional que trabalha contigo. Então, pensa só, quando você tem o tom da fala, né? Ou seja, se eu vou falar num tom mais alto, um tom mais baixo, que, como que eu posso agir? O que, que eu tenho que fazer aqui, Nádia, para ter um tom adequado para esse profissional, para melhorar a comunicação com ele? Eu sempre falo que o tom de voz ideal é aquele que você gostaria de ouvir. Então, você sempre tem a questão da empatia. Você se coloca no lugar do outro, né? Como você gostaria de ser ouvido? Como você gostaria que a pessoa falasse com você? Então, começa dessa premissa, né? Empatia. Então, você vai falar com o outro no tom de voz, com o vocabulário que você gostaria de ser acolhido, de ser ouvido. Então, a conversa, ela flui de forma mais positiva, né? De uma forma mais agradável. As pessoas podem, de fato, gerar resultados positivos. Quando as pessoas falam, né, de modo mais educado, mais sereno, eu falo muito que o tom de voz é muito importante, porque ele já gera um impacto emocional muito grande, dependendo de como você já aborda outra pessoa, né? Então, assim, tom de voz sereno, tranquilo, você manter sempre aquela questão da escuta, do olhar, né? O olho no olho é muito importante. Quando você olha no olho do outro, você valoriza o outro, você dá outra oportunidade de entender, porque o olhar fala muito também. Então, eu trabalho muito esses treinamentos, a questão do olhar, o gestual e a entonação de voz, que eu acho que é muito importante para qualquer um, porque nós entendemos que uma voz mais serena, ela te gera mais tranquilidade, mais empatia e, consequentemente, uma conversa mais positiva. Uma voz mais grave, uma voz mais alta, ela te gera um impacto negativo, né? Até mesmo um receio, um medo. Então, a gente fica muito atento nessa fala, como falar, como verbalizar, e como os gestos também, sim, né? Gestos mais contidos, né? Sem muita agressão, sem muita forma de querer, às vezes, né, um resultado muito rápido. São coisas mais serenas que vão gerar um resultado ali a longo prazo. Porque fica no nosso inconsciente. Eu trabalho muito a questão do inconsciente nosso também, porque o nosso entendimento é um todo. Né? O ser humano, ele entende como um todo, com os olhos, com a boca, com tudo. Nós entendemos, nós comunicamos com o corpo todo. Não é só o vocabulário, o corpo todo comunica, o corpo fala. Então, é muito importante, quando o gestor vai falar com o seu colaborador, ele ter essa noção do entendimento como um todo, que o corpo funciona como um conjunto. Né? E entender isso e aceitar essa realidade e passar para o outro esse entendimento para que possa, de fato, gerar resultados positivos, que é essa a intenção de toda a comunicação assertiva. Quando você fala, né, do corpo fala aí, eu acho muito interessante, porque a gente debate o tempo todo. Quando você fazer uma devolutiva para uma equipe, você precisa ter segurança com a parte, né, gestual que você utiliza. Você precisa ter igual você falou assim, né, o tom tem que ser sereno. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, Nádia. Se, e já aconteceu comigo, entra um funcionário que está ali falando à altura, ou um cliente que está falando às alturas, está brigando, como é que eu reajo com relação a levar ele ao meu nível? Porque vai acontecer esse momento da própria pressão estar acontecendo, como é que eu devo reagir nesse exato momento? Eu vou chamar a atenção daquele funcionário, e aquele funcionário está alterado, e ele vem muito nervoso para cima de mim. Na hora que eu vou conversar com ele, eu já preparei todo o ambiente, ele está muito nervoso. O que, que eu tenho que fazer? Eu Então, estou primeiro eu pondo você sempre falo. Nádia. Olha, você está gostando aí? Então a Nádia vai responder isso, mas pelo amor de Deus, dá uma curtida aqui no vídeo, compartilha com o outro. A Nádia merece aqui. Nádia, o que, que eu tenho que fazer com relação a isso? Não, Ederson, eu sempre falo que a primeira coisa é aquela técnica da respiração. Respira profundamente para que você possa oxigenar seu cérebro aí de forma a raciocinar melhor, né? Porque as coisas feitas, né, no impulso, elas não geram resultados positivos. Então, aquela respiração, aquela técnica da respiração, 1, 2, 3, 4, depois sim você vai falar com o seu colaborador. Porque a fala sua, sim, vai poder impactar de forma positiva na fala dele, porque vai gerar aquele feedback positivo. Porque se você já chegar falando o modo como ele está alterado, aquilo vai virar, né, bola de neve, vai ficando alterado, cada vez mais alterado, e o tom de voz vai subindo, porque um querendo superar o outro. Eu falo que quando uma pessoa começa a se alterar, a outra também altera, e, consequentemente, vai ficando mais alterada aquela fala, e vai gerar um desconforto. Então, você tenta fazer a técnica da respiração e falar de forma mais serena, para que o outro possa entrar no clima e realmente gerar uma conversa mais positiva, mais serena e com resultados positivos.
porque, com certeza, uma fala alterada não gera resultados positivos. É bem desafiante, né? Quando a gente fala sobre essa parte, porque está totalmente envolvido naquilo que você falou, do inconsciente e do emocional, né? Muitas vezes pode estar gravando por outra situação que ele está ali querendo descontar. E aí você fala dessa técnica, respirar. Eu falo assim, conta até 10, tá? Então respira até 10. Você falou até 3, eu falei, tá até bom demais. Ou seja, é até 10, porque tem que respirar mesmo para oxigenar o cérebro e você poder raciocinar muito melhor. E é um desafio, porque a gente é atacado o tempo todo, né, Nádia, no varejo, o tempo todo, é uma dinâmica muito alta. E nessa dinâmica muito alta, há um confronto ali de informações, há um confronto de interesse, muitas vezes operacionais dentro da loja, e que possam gerar esse tipo de conflito. Por isso que eu falo o tempo todo: vamos lá, conversa mais com a sua equipe, treine mais e desenvolva a sua equipe. E voltando um pouco sobre essa questão de treinar a equipe, né, que a próprio encontro é treinar, se eu estou ali dando feedback é um treinamento, se eu estou ali, né, dando uma devolutiva é um treinamento, mas treinar a equipe, né, por que eu preciso fazer isso? Nós já iniciamos o nosso quadro falando sobre isso, da importância disso. Mas quais os tipos de treinamentos hoje que existe, Nádia, que você ensina, inclusive, para que esses gestores possam aplicar e desenvolver dentro das lojas dele? O treinamento é essencial, eu sempre falo que o aprendizado ele é constante. O Naja Palestra Treinamentos trabalha com treinamentos personalizados. Nosso grande diferencial é isso. Nós entendemos a realidade de cada empresa, nós buscamos fazer um trabalho de estudo de caso, um trabalho bem único, onde nós vamos entender a realidade de cada colaborador, de cada gestor e atender aquela necessidade da empresa. Porque nós entendemos que um treinamento bem preparado, um treinamento bem organizado, um planejamento feito de forma assertiva, ele vai gerar resultados positivos. Os nossos treinamentos, eles focam na questão da comunicação, na questão do entendimento de cada um, aquilo que nós falamos no início, buscar o talento único de cada colaborador dentro da empresa e focar naquele talento e aprimorar aquelas qualidades para que aquele funcionário possa gerar resultados positivos, que ele possa se sentir motivado e inspirado a trabalhar de forma melhor e mais produtiva. E pessoas preparadas, pessoas treinadas e motivadas, com certeza elas produzem mais e melhor. Então, nós entendemos que o treinamento ele deve ser constante, não é um treinamento uma vez por ano, uma coisa esporádica, mas uma coisa constante, porque o aprendizado ele é contínuo. Nós entendemos também que no varejo é uma coisa muito dinâmica, né? As demandas dos clientes, os clientes cada vez mais exigentes, então nós precisamos, sim, estar preparados para entender essa realidade de cada cliente, de cada empresa, de cada região, e fazer um treinamento específico, um treinamento bem organizado, bem elaborado, onde nós possamos, de fato, entender essas necessidades e ter esse aprendizado constante, porque o mercado ele é muito dinâmico. Então, não tem como eu fazer um treinamento hoje e falar, pronto, eu já fiz um treinamento e acabou. Não, é um processo contínuo, porque o aprendizado ele precisa ser sempre atualizado, a gente tem que estar buscando melhores formas de entender e de absorver e de acolher esse cliente e esse colaborador. Olha, é verdade. Quando a gente fala de treinamento com o pessoal, a gente sempre está abordando que não existe milagre no treinamento, né? Ele é uma constância. Às vezes acha assim, não treinou hoje, trouxe a Nájila aqui, vamos dar treinamento, deu uma palestra, ótimo, está todo mundo motivado e vai cair. Explica um pouco mais sobre isso, porque o que acontece? Muitos creem que eu vou trazer aqui no final do ano a palestra, porque nós vamos fazer uma confraternização, vou trazer a palestra Nájila que vai resolver todo o problema de 2026, do próximo ano. Aí eu pergunto para você, vai ou não vai? Né? Porque a gente sabe que, eu vou usar a expressão do meu pai, né? De um dia só não engorda cachorro. Então, ou seja, precisa ter uma constância, né, Nath? Com certeza. O treinamento ele é um processo, né? Como eu disse no início, é um processo, e todo processo ele é contínuo. Ele exige essa continuidade, né, essa dedicação, esse entendimento que ele deve estar sempre sendo, né, atualizado, as pessoas devem estar sempre passando por esse processo de, né, de aprendizado, de escuta, de acolhimento, de revisão, né, de funções. Porque nós entendemos que cada empresa tem sua própria dinâmica. Então, quando o treinamento ele é feito de uma forma muito rasa, superficial, porque eu falo um treinamento uma vez por ano, é uma coisa muito superficial, porque você vai ali, entende a demanda e prepara o material para aquele momento. Mas em outro momento, com certeza, nós teremos outras demandas. Então, é um processo contínuo. Acolher a demanda daquele momento, entender a necessidade, como o mercado é muito dinâmico, nós temos que estar sempre preparando coisas novas,
né, buscando coisas novas para estar aprimorando, para estar motivando, para estar inspirando aquelas equipes a trabalharem de forma mais efetiva e, consequentemente, mais produtiva. Então, é um processo. Eu falo que nós temos que ter esse processo de aprendizado. É para a vida. Né? Como eu até coloco no livro, no capítulo, a vida é um aprendizado contínuo. Não tem como eu aprender hoje, acabou. Todos os dias você está aprendendo, todos os dias você tem demandas diferentes, que isso é muito importante, é muito rico. Isso, né? A gente está sempre nesse processo de aprendizado, de buscas por coisas novas, porque a vida é muito dinâmica, assim como o mercado. Então, assim, está o tempo todo buscando coisas para estar, né, tentando resolver, sanar algumas demandas e, consequentemente, aprimorar outras coisas que nós já temos de positivo. Então, toda empresa tem os pontos que podem ser aprimorados constantemente. Eu acho que esse treinamento contínuo, esse processo de acompanhamento, ele é muito positivo, porque as pessoas, elas podem sempre se sentir mais motivadas e engajadas. O engajamento é justamente isso, onde as pessoas possam participar. O nosso treinamento, ele não parte só da parte teórica, ele tem essa parte prática, onde as pessoas podem, de fato, participar, atuar, se sentir inseridas dentro daquela realidade e, consequentemente, se motivarem mais, se empenharem mais, entenderem a realidade daquela empresa, daquele trabalho, a importância da sua função ali. Porque quando você entende a sua importância, o seu papel, as coisas mudam de papel, realmente. As coisas mudam, né, o olhar muda, o foco muda, porque a pessoa se sente parte integrante daquele ambiente e ela trabalha de uma forma mais produtiva, mais positiva, mais assertiva. Eu acredito que esse treinamento contínuo, ele é essencial. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de produtividade, né, a gente fala do grande gargalo que tem dentro do varejo, que é cerca de 35% de aumento de produtividade é o nosso desejo. E a gente tem esse gargalo. Agora, a pergunta que fica sempre para a gente, né? Se esse varejista não acredita nisso e que possa aumentar a produtividade, o que nós devemos fazer para provar para eles que vale a pena o treinamento? O que nós, hoje, precisamos apresentar para que ele possa entender que é o momento certo? Até porque hoje nós temos uma mão de obra escassa, tendo uma dificuldade muito grande com os profissionais, e aí vem a pergunta para a gente, né? O que eu preciso fazer para provar para esse profissional que investir em treinamento é o negócio hoje? Mão de obra escassa. A mão de obra que está chegando hoje nas nossas lojas são do primeiro emprego com 18 anos, não estão preparados. Nós não temos hoje uma base de preparo, né, a nível social do Brasil. E aí, Nádia, o que eu falo para esse varejista para ele entender que ele precisa mudar esse comportamento? Ederson, grande pergunta, um grande desafio, provar que é importante investir em treinamento. Eu falo sempre que as empresas são formadas por pessoas, né? Então, se você não investir na base da sua empresa, que são as pessoas, a sua empresa não consegue prosperar. Como você disse, a questão da mão de obra é uma coisa muito importante hoje. É um grande gargalo, porque nós temos mão de obra despreparada. As pessoas que estão no mercado, infelizmente, não têm um preparo nem psicológico, nem mesmo de questão de demandas, né? De tempo mesmo de trabalho. São pessoas jovens que estão entrando no mercado, despreparadas, sem noção do que é uma realidade de trabalho, né, como que é aquele mercado dinâmico. E eu falo que o treinamento, ele vai te preparar para isso, realmente. O treinamento, ele vai colocar o seu colaborador a par da realidade, como que funciona o mercado, como que funciona a realidade do trabalho. Então, um treinamento personalizado, um treinamento onde as pessoas possam se sentir motivadas, treinamento onde cada pessoa vai entender de fato o seu papel, vai fazer toda a diferença. Porque quando as pessoas elas se sentem inseridas, elas tendem a produzir de forma diferente, porque ela vai sentir a importância dela dentro daquele cenário. Então, eu falo que o treinamento ele vai fazer isso, é um divisor de águas, porque ele vai colocar cada um no seu lugar. Então, quando a pessoa se sente preparada, a pessoa se sente no próprio lugar, ela trabalha de forma diferente. Porque não é só um todo, é cada um no seu lugar. É uma coisa muito única, entender a necessidade de cada um, a especificidade de cada um, né, a realidade de cada um e o talento de cada um. A gente foca muito no talento. Os meus treinamentos, as minhas palestras, elas estão muito focadas nessa questão dos talentos de cada um. Nós trabalhamos muito com essa questão do desenvolvimento humano, de forma única e peculiar. Cada um tem características próprias que devem ser aprimoradas. Nós focamos naquilo que é positivo. E muitas empresas ficam, aquela pessoa tem essa dificuldade, mas não vamos focar na dificuldade, vamos focar naquilo que é positivo, naquilo que ele tem de facilidade, naquilo que ele tem de bom. E todos nós temos coisas boas. Nós devemos focar naquilo que é bom e preparar mais para que aquele bom possa, de fato, gerar resultados. E a pessoa, sim, vai se sentir motivada, vai se sentir inspirada a trabalhar.
Então, eu foco muito na questão da inspiração, não só como técnica, mas como realidade das empresas. Daí as dinâmicas. E quando você faz um treinamento com dinâmicas, as pessoas elas querem participar, elas querem sim estar dentro daquele projeto. Então, sair da parte teórica e entrar para a parte dinâmica, que é um grande desafio, mas que vale a pena, porque os resultados são fantásticos. Assim, os feedbacks que eu recebo são incríveis. De pessoas que falaram, ó, depois daquele treinamento, a equipe se sentiu motivada, se sentiu importante, se sentiu preparada, se sentiu integrante, e aquilo mudou a realidade da empresa. Eu acho que o treinamento é a chave, só quando você consegue colocar cada um na sua necessidade, na sua função, né, entendendo a necessidade de cada um, a realidade de cada empresa, e as pessoas se sentem preparadas. O ser humano, ele é único, né, cada um tem suas características, mas todos nós gostamos de ter aquilo que é positivo ressaltado, e o treinamento vai fazer você ressaltar aquilo que você tem de melhor. E, consequentemente, você vai trabalhar de forma melhor, porque você sabe que você tem uma coisa boa para dar, né, para ofertar e para compartilhar com as pessoas, e isso é muito positivo. Nájila, quando você fala de talento, né, você frisou várias vezes aí, em uma parte, inclusive, do teu livro aí, quando você fala de talento, muitos desses varejistas têm dificuldade de diagnosticar esse talento, né? Você até falou, olha, é interessante você fazer o treinamento, porque você vai identificar esses talentos e pode direcionar esses talentos para o local certo dele. Como é que tipo de ferramenta se utiliza para a gente diagnosticar esse tipo de talento desse profissional? É feeling mesmo? Ou é alguma coisa prática ou alguma ferramenta que se utiliza? O que hoje tem utilizado dentro do mercado? Nós temos técnicas, né? Nós temos testes que são aplicados, nós temos dinâmicas que são realizadas. Durante essas dinâmicas, nós podemos perceber, né, o talento de cada um, a demanda que cada ambiente precisa. Então, é um conjunto. Eu falo que é um conjunto. Por isso que o treinamento é uma coisa tão complexa. Qual a dinâmica? Fala assim, olha, a dinâmica que nós usamos. Tem uma dinâmica que era assim. Conta aí como é que essa dinâmica é. São várias dinâmicas, Ederson. Como eu disse, cada empresa tem uma realidade diferente. Então, nós procuramos sempre, eu faço sempre um questionário antes de preparar um treinamento para entender a necessidade daquela empresa, a realidade daquele mercado e preparar algo que seja específico para aquela empresa, para que eu possa, de fato, né, sanar aquelas questões e tentar melhorar a realidade de cada um. Então, são dinâmicas diversas que nós preparamos, desde testes estritos, testes, né, da psicologia mesmo. Nós trabalhamos com questões da neurociências também, até questões práticas, como você disse, o feeling também. Quando você está fazendo uma dinâmica, realizando um exercício em grupo, né, fazendo um debate ali durante o treinamento, durante a palestra, você consegue perceber a aptidão de cada um. Então, você pode, né, exacerbar aquilo que é positivo e colocar aquilo em prática. Depois é repassado para os gestores. Eu acho que cada realidade é única. Não tem como você falar assim, ó, essa dinâmica vai conseguir achar esse talento. Não. As empresas são diversas, cada região tem uma demanda, cada empresa tem uma necessidade única, e o nosso treinamento, sendo personalizado, ele consegue fazer isso, ele consegue entender a realidade de cada um, porque ele é preparado, né, de forma única. Então, não existe um treinamento só, eu tenho vários treinamentos, dependendo da necessidade de cada empresa. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que também é uma das visões do futuro, é a questão da personalização dos treinamentos. Não ter só um material único, nós temos que ter vários materiais, nós temos que estar sempre buscando um conhecimento amplo. Eu falo que é questão transdisciplinar, você não pode ficar focado numa coisa só. Né? Você tem que focar em várias, porque o ser humano ele é múltiplo, assim como o mercado, ele precisa de várias coisas para que nós possamos ter um resultado positivo. Então, preparar essa dinâmica de forma a entender a realidade de cada empresa, entender que o ser humano ele é complexo, isso é muito importante. Então, essa questão da personalização, do entendimento de cada realidade é de suma importância para que o resultado possa ser positivo. Senão fica uma coisa muito pronta, que não vai gerar resultado positivo. É aquilo que nós falamos, né? Fica uma coisa só de motivação no momento, mas e ao longo prazo? Então, nós trabalhamos com um treinamento que vai dar resultado a longo prazo também, entendendo a necessidade de cada um, a realidade, e com essa motivação e esse aprendizado contínuo. Então, a personalização, juntamente com o aprendizado contínuo, são de suma importância para que as empresas possam prosperar. A personalização eu acho muito legal, o briefing, né, que você faz antecipado nessa pesquisa acaba constatando a necessidade e demanda de trabalhar. E aí você fala muito sobre essa, né, o potencial de ter esse treinamento, porque muitas vezes a gente assiste uma palestra, e eu recentemente assisti uma palestra de um grande profissional, e há muitos anos eu não assistia, quando eu fui assistir a palestra era a mesma de anos atrás. E por que a gente fala que essa dinâmica mudou? Porque hoje a mudança sempre aconteceu, né? Mas hoje é muito mais acelerado. Hoje o nível de informação das pessoas que estão participando com a gente é muito maior.
E esse nível de informação sendo solicitada cada vez mais, nós temos que ficar atento, né, Nájila? Não adianta hoje eu apresentar dados, não adianta hoje eu apresentar conceitos se eu não tenho embasamento no que eu estou falando. Até porque a prática hoje, ela precisa se profissionalizar mais, principalmente quando a gente fala do varejo. Eu falo que a indústria está anos-luz na frente do varejo com relação a isso. E aí volta a sempre naquela questão. Precisamos treinar, sim, mas precisamos personalizar para que você possa buscar esses talentos que você tem dentro da sua loja. Por isso que muitas vezes no desenvolvimento que a gente faz em vários lojistas, a gente sempre tem o diagnóstico, a gente sempre trabalha com o diagnóstico. O diagnóstico traz um retrato, né, diríamos assim, a palavra seria essa mesmo, mas uma configuração daquela empresa para que eu pudesse olhar aquilo com os olhares mais críticos, os pontos que precisam ser trabalhados. Mas aí você falou uma coisa super legal. Muitas vezes nós criticamos aquele ponto ruim daquele profissional, né, Nádia? Mas tem pontos bons. E você, como professora, você sabe disso. Muitas vezes nós somos treinados ao quê? Ah, meu filho é ruim de matemática, então vou colocar ele ali numa aula de suporte, né? Ou num apoio na matemática. Enquanto, se ele é bom de português, eu não estou aprimorando ele no português. Faz sentido isso, Nádia? Ou seja, a gente precisava buscar mais naquilo que a gente é bom e entendermos que há um limite aí de comportamento, um limite também de eu poder ter entrega. Faz sentido? Total sentido, Ederson, realmente. É focar naquilo que você é bom, né? Nós entendemos como seres humanos, nós somos limitados, não conseguimos ser bons em tudo. Mas nós temos os nossos pontos fortes. Então, ressaltar esses pontos positivos, esses pontos fortes, é muito importante, porque nos motiva. Quando você trabalha naquilo que você é bom, eu sempre falo com os meus alunos, com meus treinados, eu falo assim, ó, quando você trabalha naquilo que você é bom, naquilo que você gosta, você é bom. Se você é bom, consequentemente, vem um resultado positivo. Então, focar naquilo que é positivo, focar naquilo que te motiva, naquilo que você gosta, naquilo que para você flui. Então, é muito importante entender isso aí e encontrar esse talento de cada um. Eu falo, quando você encontra o seu talento, você consegue reforçar aquilo e transformar em uma coisa positiva. Nós temos os nossos pontos fracos, mas vamos focar naquilo que é positivo. E até uma questão de impacto emocional, gera um impacto emocional positivo, quando você foca naquilo que você é bom. Você tenta sanar aquilo que é difícil para você, mas focar naquilo que é bom. Entendendo que cada um tem as suas qualidades que devem ser ressaltadas, sim. Nós entendemos também que hoje o mercado ele está muito competitivo, então as pessoas eles ficam querendo, ter tudo ao mesmo tempo, ter todas as qualidades, conseguir abarcar todas as realidades. Isso é impossível. Como nós somos humanos, nós somos limitados. Então, entender essa limitação e aceitar, isso é muito importante. É uma questão de resiliência, também tratada no meu livro, que nós iremos falar posteriormente. Que eu acho que é muito importante, todos os profissionais estarem muito ligados a essa questão da resiliência. Entender que nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas aceitar e agradecer que aquilo que nós conseguimos fazer, nós podemos fazer da melhor forma positiva, da forma mais assertiva, focando naquilo que nós temos de bom. Todos nós temos qualidades, todos nós temos talentos que devem ser ressaltados, sim. Ah, com certeza. Aproveite e mostre seu livro aí, menina. Vamos lá, ó, Vivendo Aprendendo. Fala aí pra gente. Vivendo Aprendendo e Agradecendo, é um livro de relatos pessoais e profissionais que abarca várias realidades. Nós tratamos aqui de resiliência, de aprendizados contínuos, de gratidão. Eu acho que é um livro que agrada a todos os públicos. Mostra mais a capa dele aí. Eu não vi uma capa, não. Mostra mais a capa aí, pessoal. Olha aí, ó. Vivendo Aprendendo. E como que se faz aí para adquirir esse livro, Nádia? O link da venda do livro está na bio do meu Instagram, que é Nájila Palestras e Treinamentos. Então, nós temos uma edição limitada. Deixar, inclusive, a descrição aqui nesse vídeo, nesse áudio para você, tá? Então, você pode rolar aqui, vai ter a descrição, você vai clicar lá e já vai sair na bio dela para comprar. Mas fala, Nájila, eu acabei te cortando aí, né? Desculpa. Esse livro, ele fala de realidades diversas, de gratidão, de aprendizado, do trabalho. Nós falamos muito sobre isso, a questão que cada um é único, descobrir o seu talento e aprimorar aquilo que você tem de positivo. Porque eu acredito que todos nós temos pontos positivos, nós temos nossos talentos e que devem ser, sim, ressaltados, que nós temos muito a contribuir com o mundo no qual nós estamos inseridos. Então, esse livro foi um presente para mim, quando eu pude escrevê-lo durante a pandemia. Foi um grande aprendizado pessoal e, consequentemente, profissional, porque muitas pessoas, o adquiriram e começaram a compartilhar,
né, as realidades e reforçarem alguns pontos que ficavam ali dentro de mim ecoando, e com esse livro eu pude realmente externar tudo isso que estava, né, no meu coração. Meus alunos sempre pediam, professora, só tem que escrever alguma coisa, são muitos aprendizados, e realmente, como eu disse, a vida é muito dinâmica, todos os dias nós estamos vivendo, aprendendo e agradecendo. Eu acho que esse livro é um livro para a vida, né, que tem capítulos únicos, que falam de forma muito simples, um vocabulário muito tranquilo, onde as pessoas podem, de fato, aprender e absorver aquelas informações e refletir, que é um livro de reflexões, acima de tudo a reflexão, que eu acho que nós temos o tempo todo que estar refletindo sobre as nossas realidades, né, e os nossos aprendizados. E sem deixar nunca de agradecer, porque a vida é um grande presente de Deus, né? Nós estamos aqui com essa missão de viver, aprender e agradecer e transformar o que nós temos de positivo, em talentos, em algo para a posteridade, que eu acho que é a nossa grande missão, deixar algo para além de nós mesmos, e esse livro tem esse propósito. Isso é muito bom, Nádia. Olha, eu ficaria horas e horas aqui batendo papo com você e espero, se você gostou, já curte aqui, dá 5 estrelinhas no Spotify aqui pra gente. É só clicar no seguir, segue também, porque a gente sempre vai estar trazendo um novo convidado para você aqui dentro dos nossos canais. Nádia, olha, eu sempre provoco aqui, são 2 situações que eu provoco, mas uma situação é o quê? O que esse varejista que está nos vendo e nos ouvindo aqui pode, na prática, realmente fazer agora e já colocar. 24 horas eu vou colocar na prática aqui ações. O que você orienta para que ele faça ali, para ele mudar esse conceito dele e, com certeza, investir mais em treinamento e desenvolvimento? Eu sempre falo, a primeira regra de ouro é invista em você, né? Conheça os seus talentos, conheça as suas necessidades, invista em você, aprenda sempre, que eu acho que o aprendizado é o grande desafio da nossa vida. Então, aprender sempre, investir, acreditar no potencial das pessoas, acreditar no potencial que você tem, né? Naquilo que você tem de positivo, que possa realmente gerar resultados para você e para a sua equipe. Eu acho que o aprendizado, ele é o grande gargalo da nossa tarefa aqui, né? Da nossa realidade, é aprender sempre. Então, invista em você. Se ficar, uma dica que eu deixo para todos é invista em você, aprenda sempre, porque pessoas que estão preparadas, motivadas, elas inspiram outras pessoas a trabalhar, elas inspiram o ambiente no qual elas estão inseridas, então o aprendizado, ele gera essa inspiração, e a inspiração, ela transforma as realidades, com certeza, então invista em você. Muito bom. E para você que ainda está perguntando aqui, provavelmente nos comentários, que perguntando como é que conversa com a Nádia, saber mais, ela vai deixar, já deixou o Instagram dela aqui, mas ela vai provavelmente é o caminho dela e como que pode aí contratar as palestras e treinamento dela. Mas eu sempre falo com você o seguinte, saiba qual é a fonte que você vai beber a sua água, ou seja, da onde você vai buscar o seu conhecimento, qual é a fonte que você vai ali realmente receber informações. E a Nádia está aqui do nosso lado, ela é uma pessoa que eu super indico para que você possa sempre buscar informações. Estude um pouquinho mais dela, compre o livro dela e você vai ter muitas informações. Você vai falar, realmente, vale a pena desenvolver. Nádia, muita gente quer aqui saber como que encontra você, o que precisa fazer para estar trazendo aí a sua palestra e o seu treinamento para junto das empresas deles. Nós temos o nosso Instagram, Nájila Palestras e Treinamentos. Lá nós temos o nosso portfólio, várias informações, alguns eventos realizados. Temos o link da bio para vender o nosso livro também e outros materiais. Então, nós estamos no Nájila Palestras e Treinamentos no Instagram. Em breve, nós teremos um site também, nós estamos organizando. E temos outro livro já para o lançamento no próximo ano, se Deus quiser. E eu vou ter que trazer a Nádia novamente aqui para o lançamento do novo livro dela, para ela falar com a gente um pouquinho desse livro e fazer esse lançamento com a gente aqui. Nádia, gratidão mesmo pelo teu espaço na sua agenda, pelo teu carinho com a gente e sempre receber a gente aqui. E eu só tenho aqui mesmo é agradecer e te desejar toda a sorte do mundo e falar com vocês, olha, que é uma grande profissional, tem aí. Obrigado, Nádia, por esse espaço que você deu aí e está falando com a gente aqui. Eu que agradeço, essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando, compartilhando um pouco, né, dos nossos conhecimentos, das nossas experiências e reforço, invista em vocês. Né? O investimento no conhecimento é o melhor investimento que nós podemos fazer. Pessoas preparadas inspiram, e pessoas inspiradas, elas transformam o ambiente no qual estão inseridas. Então, o aprendizado deve ser contínuo. Muito obrigada pela oportunidade. Canal, né, Nádia? Por isso, fica aqui no nosso canal. Pega o canal assim, vai ali no Instagram da Nádia, vai no meu Instagram,
Ou seja, vai sempre trocando informação, porque você pode investir nisso. Afinal, o varejo precisa de pessoas igual a vocês. Valeu, gente. Obrigado, Nájila. Obrigado a todos. Obrigada, verdade.